Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando sempre de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde, sempre com boas dicas para você que nos acompanha, então, na programação da SIC, certo? Olha, a alopecia é uma condição que causa a perda de cabelo ou de pelos em alguma parte do corpo, mas fique tranquilo, a queda de cerca de 100 fios por dia faz parte do ciclo natural do organismo. Porém, se os cabelos estiverem ficando muito mais finos, áreas específicas sem pelos começarem a aparecer e não houver outros sintomas, vale sim uma investigação médica. Você pode estar diante de um caso de alopecia. Por si só, a alopecia não causa danos à saúde física da pessoa, o que dispensa várias preocupações. Contudo, ela pode afetar o bem-estar psicológico, principalmente a autoestima de quem lida com ela. Então, para a gente entender um pouco mais sobre este assunto, a gente convidou a dermatologista a doutora Virna Luiza, que pode chegar aqui com a gente, que é muito bem-vinda. Tudo bem, Olá, doutora? Tudo bem, Renata, prazer. Vamos sentar, então, para a gente conversar um pouquinho a respeito dessa condição. É uma doença. A alopecia, existem alguns tipos de alopecia que se enquadram sim como doença. E o que é a alopecia? A alopecia é caracterizada por uma perda de pelos no couro cabeludo. Então vai ser aquela perda de pelos que pode acontecer desde o couro cabeludo até mesmo algumas áreas do corpo, tá? Então pode ser em qualquer região do corpo essa perda de pelos? Pode. Alguns tipos de alopecia específicos você vai ter perda de pelos nas sobrancelhas, na barba e até mesmo pelos dos braços, região pubiana, pode ocorrer. De forma geral, quais seriam as causas da alopecia para ela acontecer repentinamente? Repentinamente, o caso mais assim súbito que a gente vê, o quadro mais súbito que a gente vê, que tem essa perda súbita de fios, né? Que é o tipo de alopecia areata. A alopecia areata é uma doença genética e autoimune, ao contrário do que se pensa, não tem aquela causa do estresse envolvido. E aí ela é a causa mais comum de alopecia, que vai ter aquela queda súbita dos fios. Que ela vai acontecer ou em placas, que vão ser umas moedinhas no couro cabeludo sem cabelo, ou então universalmente, que pode acontecer o couro cabeludo e o corpo inteiro. Porém, a alopecia areata é apenas um de vários tipos de queda de cabelo. Então, quando a gente fala assim, quais são as causas de alopecia? É até difícil eu te dizer as causas de todas as alopecias. A gente vai ver. Cada uma ali tem vai um ter um perfil. fator desencadeante. Tem aquelas que podem iniciar de forma gradativa e tem ainda as que podem acontecer de forma mais súbita. Isso, que a gente vai ver ao longo do programa. É mais comum, apesar de acontecer em todas as regiões do corpo, poder acontecer em todas as regiões do corpo, ela se manifestar no cabelo ou mesmo em pele, sobrancelhas, é mais comum cílios? O sintoma principal ser no couro cabeludo, os tipos mais comuns, né? E aí existem alguns outros tipos que vai ocorrer primeiro a perda de cabelo da sobrancelha, muitas vezes, que é a alopecia fibrosante frontal, que é um tipo de alopecia nova, mas que já a gente vem vendo cada vez mais no consultório, que a gente também vai ver um pouquinho como é que ela se manifesta. Quando a gente pensa em perda, né, de fios, normalmente a gente pensa já em homens. Mas acontece somente com homens, doutora? Não, o tipo que acomete mais os homens é a alopecia androgenética, que é a conhecida calvície. É o tipo que a gente vê que acontece mais nos homens. Mas todas as alopecias podem acontecer tanto em homens como em mulheres. Inclusive a calvície, embora seja mais comum em homem, também pode acometer mulheres, tá? Sintomas. Como eu vou começar a perceber tudo isso? Então, como você mesmo disse no início do programa, é normal cair em média ali 100, 150 fios de cabelo todo dia. Quando a gente penteia o cabelo todo dia, a gente vai sentir essa queda. Uma dica que é muito comum para você saber se a sua queda de cabelo está sendo normal é quando a gente passa vários dias sem lavar o cabelo, quando a gente lava é o momento que o cabelo mais vai cair. Então, quando a gente pula alguns dias sem lavar, aquela queda de cabelo vai se acumular para o dia da lavagem. Então, uma dica para você, tô achando que tô muita queda, será que é porque eu tô juntando essa queda para o dia que eu lavo o cabelo? É começar a lavar o cabelo todos os dias por uma semana e aí sim observar se aquela queda aumentada está se mantendo. Se sim, é bom procurar o dermatologista. Outros sintomas que podem acontecer que são sinais de alerta. Inflamação, então sinais de coceira, queimação, dor no couro cabeludo podem acontecer, tá? Os tipos de alopecia, elas podem se caracterizar desde apenas por uma queda, como por áreas realmente sem cabelo. E a gente tem também que investigar as causas, que podem ser, essa alopecia, ela também pode sinalizar em casos mais restritos alguma outra doença.
Então, é importante. Então, para facilitar o diagnóstico, né, as alopécias elas são divididas, a patologia, em 2 grandes grupos. Vamos colocar os grupos na tela, então, para a doutora começar a comentar. A não cicatricial e a cicatricial. Qual seria ali a diferença dos 2 grupos, doutora? A não cicatricial é aquele tipo de queda de cabelo que o cabelo cai, mas ele consegue voltar a crescer. O cabelo vai se recuperar, vai voltar o volume, vai voltar a crescer os fios. Já a cicatricial é aquele tipo de cabelo que o folículo piloso, que é a raiz do cabelo, vai ser destruída. Então, o cabelo não vai conseguir voltar a crescer, vai ficar uma cicatriz sem cabelos no couro cabeludo. Às vezes na sobrancelha, como é o caso dessa paciente aí, que era uma alopécia fibrosante frontal, que há a perda de pelos da sobrancelha e do couro cabeludo nessa região. Aquelas famosas entradas ali que o homem reclama que não nasce mais o pelinho. Ali já é a calvície mesmo, masculina, que é a alopecia androgenética que a gente vai ver aqui. Certo. Então, para a gente entender um pouquinho sobre os diferentes tipos, a gente vai pontuar aí de forma geral cada um dos tipos. Então, o primeiro tipo de alopécia, na tela, alopecia areata. Pronto, essa alopecia areata é muito comum também em crianças, tá? E existe aquele mito de que o estresse que vai causar essa alopecia areata. A gente hoje sabe que pacientes com alopecia areata, eles têm um maior índice de depressão, porque de uma forma ou de outra, essa queda de cabelos, ela vai trazer uma queda na autoestima. Então, o cabelo principalmente em crianças, né? As mães também se preocupam muito. O cabelo, pra gente, é muito importante na nossa autoestima. É a moldura do rosto, através de uma pintura, uma tintura, a gente consegue também expressar mais nossa personalidade. E quando esse cabelo cai, realmente é muito impactante para a autoestima. Acredita-se, falava-se muito que o estresse causava alopecia areata. No entanto, se sabe que não, que ela é uma doença genética, então não é todo mundo que está estressado que pode ter a alopecia areata, ela tem que carregar o DNA, né? E tem também a questão autoimune, a sua própria imunidade vai reconhecer o seu fio de cabelo, a raiz do cabelo, como sendo um corpo estranho e vai agredir, inflamar ali a raiz do pelo, levando à sua queda. Porém, o cabelo consegue voltar a crescer. Então, ele não destrói definitivamente, ele inflama, leva à queda e o cabelo, depois que passa a inflamação, que a gente controla essa inflamação com o tratamento, o cabelo vai voltar a crescer normalmente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tipo de alopecia depois do intervalo, que é bem breve. Então, você de casa, continue com a gente. A pausa é rápida, a gente volta já já. Já de volta com o nosso programa, hoje falando sobre os diferentes tipos de alopécia, né? Que causam ali queda de autoestima, a pessoa ela vai começar a se incomodar, de repente fica ali mais cabisbaixa, entra em depressão, enfim, mexe com a nossa autoestima, isso mexe com o nosso psicológico, então interfere na nossa qualidade de vida. A gente está recebendo a dermatologista a doutora Virna Luiza aqui conosco para entender, então, um pouquinho desse universo de tantos tipos de alopécia. Nós mostramos a primeira, doutora. Você mencionou que na areata não pensava-se que ela era relacionada ao estresse, mas é uma causa genética. Genética, sim, e autoimune. Certo, então vamos pontuar o próximo tipo de alopécia. A gente tem alopécia total. A alopécia total, ela é um outro tipo de alopécia areata. Então, é uma forma de alopécia areata que ela vai levar... Na areata, a gente vê aquelas moedinhas sem cabelo. Os buraquinhos, né? Isso, os buraquinhos. O paciente chega, o meu cabeleireiro que me falou, porque ele nem tá vindo porque fica atrás do couro cabeludo. E a total vai ser essa queda no couro cabeludo inteiro. Então, vai ter aquela inflamação, o cabelo cai, mas com o tratamento ele pode voltar a crescer. Uma situação dessa, ele pode ainda crescer, caindo totalmente sim, a crescer. Teve uma paciente menininha de 9 anos que ela começou a desenvolver um quadro de alopécia total. A mãe começou a perceber que estava caindo muito cabelo, um cabelo enorme dela, assim, do tamanho do seu. E aí a gente começou a tratar e tá respondendo, freando essa queda de cabelo, antes de cair o cabelo todo. E também é uma questão genética. Genética, uma tendência genética. Não tem relação com estresse e tudo mais. Não. Ali junto, a gente também tem... Volta a imagem anterior, por favor. Nós temos a frontal fibrosante. É um tipo de alopécia relativamente novo para os médicos, para os dermatologistas. Não se sabe ainda a causa. E aí, o que é que se percebe? Primeiro, o paciente ele começa a perder os pelos da sobrancelha.
Podem ter algumas alterações de pele junto, então o paciente pode ter mais manchas no rosto, que é o líquen, né, pigmentoso, e pode ter alguma alteração de textura, sentir umas bolinhas quando você passa a mão. E o paciente vai notando que a testa está aumentando. O cabelo ele começa a cair aqui nessa região da implantação do couro cabeludo, pode chegar a cair aqui atrás também, na borda de trás, e a testa ela vai começando a aumentar. E essa região que o cabelo caiu, o cabelo não consegue mais recuperar, porque é uma alopecia cicatricial. Então, essa inflamação, que a gente não sabe ainda a causa, ela vai destruir o folículo piloso sem que ele consiga se recuperar. Apesar de não saber ainda a causa, os médicos, a ciência já consegue ter um controle? Consegue ter um controle, a gente faz algumas medicações anti-inflamatórias direcionadas, né? Tentando ali buscar os mecanismos que a alopecia pode trazer essa queda e frear essa progressão. A gente consegue dar uma freada. Ele não vai recuperar, mas a gente para a progressão. E já foi visto casos tanto em homens quanto mulheres? Em homens também. Já foi visto casos em homens dessa alopecia. É mais comum em mulheres ali na fase perto da menopausa, porém também pode acometer homens. Próximo tipo na tela, então, para a gente comentar e entender. A gente tem aí a alopecia universal e a alopecia traumática. Fale um pouquinho para mim sobre a alopecia universal, doutora. A alopecia universal é a alopecia areata já quando acomete os cabelos do couro cabeludo e do corpo. Então, você vê que o paciente aí perdeu sobrancelha, vai perder pelos do braço, pelos da perna, pelos da região pubiana. Então, é uma forma de alopecia areata. Uma perda total mesmo, Total, né? Total. Uma coisa interessante que a gente fala, assim, que uma vez que o paciente teve alopecia areata, que a alopecia universal é uma forma de progressão, né? Ele vai conviver com a alopecia areata. Quando ele começa a perder aquelas moedinhas, a gente vai tratar uma crise, vai tratar um episódio, mas ele sempre vai ter a chance de desenvolver um novo episódio de alopecia areata. Então é bom ele ter um médico para acompanhar, para já saber o que fazer quando começar a perceber que está caindo o cabelo, diminuir ali a queda e frear essa progressão. Fidelizar um profissional, porque é algo que vai ser recorrente na vida. Vai ser recorrente, ele vai aprender a conviver, né? E uma orientação médica é super importante para isso. Junto dela, a gente tinha ali, junto da universal, a gente tem a traumática. Isso, a traumática, existem alguns tipos, um bem conhecido é a tricotilomania, que é a pessoa que tem a mania de puxar o cabelo. Então, às vezes o paciente está nervoso, está ansioso, aí a mania que ele tem é de arrancar os fios de cabelo. Quando eu era criança, eu puxava, eu chupava o dedo e enrolava a mesma mecha de cabelo. Eu consigo sentir uma sensibilidade, eu consigo pegar a mesma mecha hoje, porque a sensibilidade do couro cabeludo, aparentemente, para mim, ela é diferente. Ficou aumentada. Então, o que acontece? Nesse caso, ele vai arrancar o cabelo pela raiz. Muitas vezes confunde com a alopecia areata, porque às vezes forma uma área redondinha sem cabelo, que é aquele local específico que o paciente arranca. Mas a gente consegue, com a lupinha, o dermatoscópio, olhar e diferenciar pelo que a gente vê lá, se é uma alopecia areata ou uma tricotilomania. Porque normalmente ela pode fazer buraquinhos, mas aí é uma questão de trauma, de repente, de trauma. Puxar, às vezes na sobrancelha, às vezes no couro cabeludo. Uma tração de mega hair, por exemplo? É diferente. Já deu outra situação. É uma alopecia por tração. E essa traumática aí, eu acho também que ele se enquadrou em alguma queimadura que o paciente pode ter e pode vir a recorrer. Batia a cabeça e machucou ali aquele local, pode, dependendo da profundidade da cicatriz, pode ficar uma área definitiva sem pelos. Queimaduras mais profundas também, né? No caso de queimaduras por acidente, se você tem uma queimadura mais profunda e o cabelo não consegue mais crescer naquele local. Mas a tricotilomania, que é essa mania de arrancar os fios, o cabelo consegue se recuperar. E a gente trata essa compulsão do paciente de arrancar o pelo. Interessante. Mais um tipo na tela, então, para a gente entender. Ali a alopecia por tração e também eflúvio telógeno. Fale para mim um pouquinho sobre os dois tipos, por favor, doutora. Então, a alopecia por tração, aí a Naomi Campbell, né, que ela... Acho que é ela, né? Que ela fazia aquele cabelo muito preso ou então o uso de megas. O que acontece? Tranças muito fortes. Tranças muito fortes, penteados muito apertados. Crianças que vão todo dia para aula, muito comum em pacientes com cabelo afro, puxar muito essa região, que é mais sensível, o cabelo é mais fino. E aí, nesse caso, apresentar um trauma repetido. Esse trauma vai traumatizando ali a raiz do cabelo, inflama, às vezes você pode ver até uma descamação no local. E o cabelo vai primeiro quebrando, vai ter aquela queda por quebra, porque o cabelo afro também é um cabelo mais frágil do que o cabelo liso. Então já é um cabelo que ele é mais frágil. Muitas vezes ele sofreu alisamentos, que já deixam o cabelo mais fino, quebradiço. E você puxa, essa tração facilita a quebra. Se essa tração for forte o suficiente a ponto de puxar a raiz,
pode inflamar e levar a uma alopécia, ou seja, uma perda definitiva do fio daquele local. O cabelo não consegue crescer, dependendo do grau. Então, tem que frear esse trauma o quanto antes. Próprias mulheres ali que, de repente, trabalham em serviço militar, que usam muito coque. Coque apertado. Balé, muito coque. Bailarinas comuns também. A gente vê, quando estuda, vê casos muito comuns em bailarinas. Então, evitar quando pode usar, mas não apertar, não apertar muito, né? repuxar. E também os mega hairs, porque eles fazem um peso muito grande. Então, o dread, o mega hair, ele faz um peso na raiz do cabelo. Então, existem alguns tipos que danificam menos, né? Que são aqueles tipos que são de faixinhas, que eles vão puxar menos o fio. Tipo de fita, que inclusive... Isso. Essas fitinhas aqui normalmente são mais... São menos traumáticas para o couro cabeludo. E fazer a manutenção adequada também. Certo. Então, próximo tipo... Aliás, nós tínhamos ali um segundo tipo na mesma imagem. Era o eflúvio telógeno. Isso, o eflúvio telógeno, que é? O eflúvio telógeno é aquela queda que todo mundo se queixa, que todo mundo já passou algum dia na vida. E é essa queda que a gente vê no chão de casa, quando penteia o cabelo, quando deita no travesseiro que a corda está cheia de cabelo. Então, esse eflúvio telógeno é o mais comum. Todo mundo vai passar um dia por ele. O agudo, o que é que ele é? O eflúvio telógeno agudo adoeceu, teve febre, pós-parto. Covid, pós-Covid tivemos muito, né, doutora? Pós-Covid era uma queda ainda mais intensa, mas era o eflúvio telógeno. Medicações também são muito comuns, ou então parou de tomar um anticoncepcional, vai, depois de um tempo, apresentar uma queda. Essa queda é o ciclo capilar do couro cabeludo se reorganizando, então vai ser uma troca de fios. É uma queda que o cabelo cai e ele volta a crescer. Nessa foto é interessante porque ele mostra justamente os cabelinhos crescendo de volta aqui nessa região temporal, que é a região mais acometida, que o paciente mais percebe, essa franjinha aí. Então é característica desse tipo de queda, mas pode ficar tranquilo que é uma queda que volta. É importante, no entanto, você ter um médico para avaliar se tem alguma coisa que pode estar causando. Então, às vezes, ferro, algumas outras deficiências. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre este assunto já depois do intervalo, que é bem breve. Continue com a gente, não saia daí. Muito bem, já de volta com o nosso programa falando sobre as nossas madeixas, os nossos cabelos, né? Existem diversos tipos de alopécias que podem, de repente, tirar um pouquinho da saúde dos seus fios, tirar um pouquinho da sua autoestima. Então, a gente está entendendo as diferenças para que você saiba quando buscar ajuda, as possíveis causas. A gente está recebendo a doutora Virna Luiza, que é dermatologista. No bloco anterior, doutora, você falava sobre a eflúvio telógeno, que é mais comum, que pode acontecer em qualquer determinado momento da vida. Isso. Mas eu acho que, principalmente para nós mulheres, é desesperador quando você começa a pentear o cabelo e vê muitos fiozinhos. A gente sabe que, né, tem ali uma média que é considerada normal, mas eu, como pessoa leiga, tô vendo ali, tô observando, como é que eu vou saber, de repente, opa, esse aqui tá tranquilo, faz parte do meu ciclo, esse não. Porque muitas mulheres até deixam de lavar o cabelo achando que vai cair menos, né? Que não acontece. Isso só piora, né? Lavar menos não vai fazer o seu cabelo cair menos. O seu cabelo vai cair uma quantidade determinada todos os dias. Cada um tem sua identidade. Tem gente que cai menos, tem gente que cai mais. Então, o crucial aí é você conhecer mais ou menos o normal. Começou a sentir que essa queda aumentou, procura um médico, tá? Até porque muitas vezes pode abrir o quadro de uma alopecia androgenética, que a gente vai ver mais na frente. Então é bom sempre ter esse acompanhamento. Para você saber se essa queda está normal ou não, é o que eu falei, o mais indicado é você fazer aquele teste de lavar o cabelo todos os dias, ao contrário do que se pensa, de ficar sem lavar, porque é pior. Quando a gente fica muito tempo sem lavar o couro cabeludo, a gente tem tendência a deixar ele mais oleoso, pode formar uma dermatite seborreica, que é a caspa, que é uma inflamação do couro cabeludo. E é controverso, mas alguns estudos mostram que essa caspa pode piorar um pouco a queda. Então, não é recomendado ficar muitos dias sem lavar. O recomendado da frequência de lavar os cabelos é aquela que deixa o seu cabelo sem oleosidade, o seu cabelo saudável, bonito, limpo. Tem que estar limpo o couro cabeludo. Então, temos, por fim, alopécia androgenética, que pode acontecer tanto com o homem quanto com a mulher, certo? Sim, é a famosa calvície, né? Então, aquela música dos carecas que elas gostam mais, nem sempre. Tem homens, agora os homens estão recorrendo muito ao transplante capilar.
Mas é importante saber que antes de chegar nesse estágio do transplante, a calvície masculina, feminina, ela tem tratamento. A gente consegue respostas muito boas com tratamento medicamentoso, com tratamento em consultório, com MMP, que são injeções que a gente faz no couro cabeludo, que a gente vai entregar substâncias lá para melhorar esse cabelo. Tá? A alopecia androgenética, ela vai levar o quê? Qual é a característica? Ela não é bem uma queda. Você percebe que o fio ele vai afinando e encurtando até o momento que ele não consegue mais crescer. E no homem é mais comum ele ter esse padrão de acometer o couro cabeludo todo. Na mulher, o mais comum é a gente perceber essa risca do meio do cabelo ficando um pouquinho mais larga. E o couro afinamento. O afinamento, o couro cabeludo começa a ficar mais visível. Por isso, esse caso dessa foto já é um caso mais avançado. Mas, normalmente, o que se vê é esse couro cabeludo um pouquinho mais escondido, mas o cabelo bem fino. E é muito comum hoje em dia, né, por conta dessa suplementação hormonal, uso de testosterona, que pode desencadear esses quadros. Então tem que ter um acompanhamento dermatológico e avaliar aí o risco-benefício dessa suplementação. Tem relações com hereditariedade? Tem sim, não. Assim, tem uma carga genética envolvida, porém o que acontece? Se acreditava aquela hereditariedade da mulher, né? Ah, só é careca, se meu avô materno for careca, eu tenho mais chance de ser. Como se a herança do pai não contasse. Essa herança, ela é genética, mas nem sempre você precisa ter alguém na família calvo para você ser calvo. Tá na genética, mas às vezes não se apresenta, porque existem várias formas de apresentação. É meio complexo. Tem uma carga genética envolvida, mas nem sempre você vai encontrar alguém na sua família com calvície, entendeu? A androgenética é a mais comum. A mais comum é flúvio telógeno, em seguida a alopecia androgenética. No caso da androgenética, uma vez que começa, isso vai acontecendo de forma mais gradativa, mas ele pode levar à perca total, então. No caso dos homens, sim, é mais comum. Perda total. Perda total. De ficar careca mesmo. Tem uma região que vai ficar preservada, que é a região aqui da occipital, né, aqui da nuca, porque essa região não tem a sensibilidade ao hormônio. O que acontece? A calvície, ela ocorre por quê? A raiz do cabelo é mais sensível ao hormônio masculino. Então, ele responde mais e o hormônio masculino no cabelo vai causar o seu afinamento, encurtamento até sumir. Essa região responde ao hormônio. Então, ela vai afinar, mas essa região não afina. Por isso que quando a gente faz o transplante, a gente tira o cabelo daqui, porque aqui não é acometido, para colocar nessa região. Mas não necessariamente a pessoa fez ali uso de hormônios ou está fazendo reposição. De repente ela tem essa dificuldade e já vai acontecer. Vai ser mais comum em pessoas que têm a suscetibilidade genética para desenvolver a calvície, entendeu? Então não é todo mundo que pode. Num tipo como a androgenética, o tratamento ele vai ser para a vida toda? É um casamento, eu explico para os pacientes. Olha, você vai tratar, enquanto você estiver tratando, o seu cabelo vai estar mais grossinho, o cabelo vai voltar a crescer. A partir do momento que você cansar, é uma decisão sua. A gente para, mas o cabelo vai voltar ao que era antes. Então tem que ficar tratando sempre, é uma doença crônica, né? Doutora, quem quiser saber mais sobre este assunto, como é que pode te encontrar? Pode me acompanhar no meu Instagram, @doutora_virnaluiza. E eu estou atendendo no Medical Center, esperando vocês. Então, olha, tá aí o Instagram da doutora, sempre aí com posts relacionados à saúde, né, dos cabelos, da pele, enfim. Agradecer também a Celibras, nos ajudando a levar este tema a todos os públicos mais uma vez. E agradecer a você de casa. Aproveite bem o seu final de semana, tenha um ótimo dia. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente!